Saúdo-vos com a paz do Senhor. Podeis assentar, por gentileza? Muito obrigado. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo 25. Posteriormente o 34. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5. Versículo 25 e o 34, que diz assim o texto: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. 34 e último. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Quando a gente lê o texto de forma primária ou literalmente falando, Jesus está operando uma cura divina. Alguém tinha um fluxo de sangue por um espaço de 12 anos e Jesus cura. Mas espiritualmente falando, toda cura, quando eu digo que Jesus operou, é enquanto ele viveu em meio aos seres humanos e opera, mesmo não estando hoje mais. Toda cura que Jesus opera no campo espiritual, toda cura, abrangendo também o campo material, é para mostrar que Jesus tem cura para a alma. Pode observar que toda doença, todo mal que nós vamos encontrar na Bíblia, que ele é figura do pecado, ele causa separação. A pessoa que ela era leprosa, que é uma figura do pecado, ela era retirada do meio das pessoas. O pecado separa pessoas de pessoas. O pecado separa pessoas de Deus. O pecado separa as pessoas de uma sociedade de uma forma geral. A gente vai encontrar pessoas que eram coxas, ou seja, o pecado ele deixa a pessoa manca. Ela era deixada por alguém em um determinado lugar, era abandonada. Isso separa as pessoas, o pecado separa. E quando a gente olha para este texto, ela é considerada imunda. Ela era separada das pessoas. É claro que quando nós falamos de uma cura da alma, a libertação do pecado, é claro que precisa se entender que não é de forma total, é de forma posicional. Jesus nos liberta. Porém, a salvação ela é progressiva. E para que isso ocorra na minha e na sua vida, como já foi mencionado aqui, é ganho a força, é dia a dia. E quando a gente olha para o texto, é um texto lindo, o culminar do texto melhor ainda. Mas para que ela alcançasse a bênção, para que eu e você alcance o milagre da salvação da nossa alma, algumas coisas acontecem nesse processo. E a gente precisa ponderar aqui algumas coisas. A primeira delas é a fé que ela tinha. Uma fé fantástica. Para a gente alcançar a salvação da alma, precisa ter fé. Não tem condições de alcançar a salvação da alma se não tiver fé. Existem pelo menos, às vezes pode até aparecer mais, 4 tipos de fé: a fé natural, a fé salvífica, a fé como dom, a fé como fruto do Espírito. Eu imagino que ela reuniu todos eles em um ato só, porque pela fé ela conseguiu alcançar o milagre. Aleluia, você tem um milagre para alcançar nesta noite, é pela fé que a gente alcança. Aleluia, e o local é este, porque Jesus está aqui. Não podemos ver literalmente, mas pela fé já podemos sentir a presença do teu Espírito. Uma segunda ponderação é que ela teve perseverança. Porque muitas das vezes a gente tem fé, mas não consegue perseverar. Ela estava fraca, frágil, literalmente falando. Era 12 anos, uma hemorragia. Ela tinha em sua frente diversos obstáculos. As pessoas, a questão legal de tocar em alguém imunda, a questão moral de tocar em um homem, naquele contexto. E se a gente procurar a etimologia da palavra perseverança, em um contexto teológico, espiritual, é você seguir em frente, indiferente da circunstância, é não parar. E isso não está incluso usar os ombros das pessoas para isso, não. É dentro da minha pequena força ou grande, perseverar, não retroceder, ir avante. Então ela era perseverante, é uma segunda ponderação. Uma terceira ponderação que é muito interessante a gente
conflita isso, diuturnamente falando, é que por mais que a fé dela era abissal, gigantesca, sem condições de mensurar, porque ela diz, não posso tocar nele. Não se sabe o conhecimento que ela tinha do porquê não tocar nele, em um sentido geral. Mas ela falou, se eu tocar apenas na roupa, só na orla, eu vou ser curada. É uma fé tremenda, é uma fé sobrenatural, é uma fé de dons. Porém, havia essa resistência do oculto. Infelizmente, neste conflito, por mais que tenhamos fé, por mais que perseveramos, às vezes dentro das nossas misérias. Quando a gente fala de miséria, a primeira impressão, a primeira ideia que se tem é pecado. Mas às vezes as nossas misérias é na área financeira, na área familiar, na saúde. E isso vai, quem sabe, nos colocando para baixo, nos deixando de uma forma prostrada. E a gente imagina, eu não consigo tocar em Jesus, porque eu estou me sentindo imundo. Mas essa terceira ponderação é muito interessante, porque Jesus, ele tem uma identidade que não tem mudança, aleluia. E por mais que eu e você chegue, como muitos de nós chegamos, quem sabe nesta noite, arrebentado, esmiuçado, com os nossos problemas, nossas adversidades, quando a gente toca imundo em Jesus, ele continua limpo e nos purifica, aleluia. Ou seja, tocar em Jesus não muda ele, mas vai mudar o ser humano que tocar nele. Quantos querem tocar nele nesta noite? Eu preciso tocar nele nesta noite. Se a gente não tocar, a gente não consegue viver. Então seria uma terceira ponderação, mas o que vai me chamar a atenção, dentro deste campo salvífico, quando Jesus opera este milagre, e opera na sua e opera na minha, de forma cotidiana, é que quando ela chega a Jesus e toca nele, todo aquele contexto que a gente conhece, tentando ocultar o milagre, e aqui tem uma passagem muito interessante, que Jesus vai perguntar assim, quem que foi que me tocou? Este texto tem um contexto grego que diz, antever, ele já sabia, o que ele queria que ela confessasse. Jesus já conhece a sua aflição, suas batalhas internas e externas. O que ele quer é que nós chegamos diante dele dizendo, Jesus, sou eu que estou tocando. Nesta noite Jesus quer sentir o toque, quer nos abençoar, quer mudar a nossa história. E esta é a oportunidade singular que ele nos proporcionou. Então quando isso acontece, Jesus, ele muda a identidade. Quero trabalhar um pouco com esta ideia, com este ponto. Quando a gente toca em Jesus, ele muda a identidade. Está nos 2 versículos que lemos, está no texto. Quando Marcos vai escrever, ele diz, uma certa mulher, anônimo. Acontece todo este procedimento que ela tem. Quando ela toca em Jesus, agora Jesus vai dar uma identidade para ela. Filha. Não, você não entendeu. Como o pastor falou, você tem disso, tinha dado glória. Um dia nós se encontramos com Jesus sendo anônimos, lá no lamaçal do pecado, na lona, mas ao tocar nele, ele mudou a minha, a sua, a nossa identidade. Hoje é filho, quem é filho? Quem é filho? Quem é filho? Abaixa, abaná. Precisamos tocar em Jesus. Indiferente da promessa, indiferente do que Deus tenha revelado, mostrado por alguém, como foi ministrado aqui sobre a aula de amanhã, uma profecia um dia dita para você. Eu acho interessante, já vou partir para a parte do encerramento, que o ponto é esse, quando a gente toca em Jesus, a identidade é mudada, que Abraão foi um portador de promessa, porque Deus fez a promessa para ele, porém um portador de promessa que não conseguiu visualizar todas, porque ele morreu. E pela ótica legal, no sentido legal, na ordem, era para ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú, porque era o primogênito. Só que quando Deus ele
tem algo para fazer na minha e na sua vida, para mudar o contexto da história, Deus, Ele quebra protocolos. Nesta noite Deus pode quebrar protocolos e abençoar a sua causa, mas tem que tocar nele. O próprio Deus vai dizer para Rebeca: olha, dentro de você, do seu ventre, vou parafrasear, há 2 nações, e a menor vai reinar sobre a maior. Foi Deus que falou. Foi um profeta. Embora tenha veracidade e veemência e poder na fala dos profetas, como diz a própria palavra, mas ali não, ali foi o próprio Deus que falou. Mas qual que foi o caminho que a priori o Jacó escolhe? Começa a enganar, começa a mentir, mas tinha uma promessa. Só que tem uma coisa, chega em um ponto, na minha e da sua vida, que não tem condições, perdão, vou usar uma figura, viver de fachada, viver camuflado de uma maquiagem, isso sai, isso passa. Se ele quisesse, como ele quis, ele precisava tocar em Deus. Nesta noite Deus está nos dando a oportunidade de tocarmos nele, é noite de ceia. Dizer: Senhor, não estou aguentando mais prosseguir, eu preciso da sua presença. Indiferente de qual estágio que eu e você esteja enfrentando. Vou repetir, não quer dizer que nós estamos, ou estejamos, ou venhamos a estar em pecado, não. Tem muitas coisas que nos afastam de Deus. E que o único meio de nos aproximar novamente da sua presença é tocar nele de forma um tanto impetuosa. E o texto vai dizer, em Gênesis 32, que ele vai passar tudo o que ele possuía e vai ficar a sós com Deus, porque aquele anjo era uma teofania. E ali houve um toque, e ele teve a sua identidade mudada. E isso é fantástico, porque quando alguém pergunta o seu nome, você vai dizer Maicon. Quando pergunta o meu, eu não acho que é muito legal, e é um tanto estranho, mas é meu nome. Só que quando o anjo pergunta para ele qual o seu nome, que ele diz é Jacó, ele estava dizendo, é o meu caráter. Ei, quando se toca em Jesus, ele muda o caráter. Quando se toca em Jesus, ele não muda só o estereótipo, não, ele vai mudar de dentro para fora, ele muda a alma. Mas eu e você, nós precisamos entender que para que isso aconteça, precisa tocar em Jesus. E não tem condições de ser um toque superficial. Vamos orar? Fique de pé, por gentileza. O foco é este: nós precisamos tocar em Jesus, para termos uma identidade mudada. Nós já ouvimos aqui e vemos que isso se cumpre. Vai chegar um momento que nós vamos ouvir um som, e só quem tocou e permaneceu vai poder entender, que é o arrebatamento da igreja. Eu não sei como está a sua vida. Cada um de nós vivemos uma realidade, em todos os aspectos, espiritual, financeiro, saúde, família. Tem condições de apontar. Só que uma coisa é fato, nós lemos e comprova-se isso na Bíblia: se tocar em Jesus, a identidade é mudada. Às vezes o tempo é o meu e o seu é o Cronos, mas o de Jesus não, ele é eterno. Pode não ser agora, mas é Ele que muda. É só Ele que muda. Não tem outro caminho para se passar. Como você está nesta oportunidade? Você que sentiu que Deus falou com você, que você precisa tocar em Jesus, e quiser vir à frente, nós vamos orar juntos. Tem alguém para Jesus nesta noite? Você já serviu a Deus, se afastou, ou nunca serviu a Deus na vida, mas está se sentindo vazio, afastado, perdido? Precisa tocar em Jesus. A identidade vai mudar. Se tiver alguém, dá um sinal com a mão, por gentileza. Opa, vem vindo ali, que bênção, aleluia.
Na igreja tem alguém que Deus falou com você, que você está se sentindo assim: eu preciso me aproximar mais de Jesus para ter uma mudança na minha vida. Quem sabe é um milagre que você precisa, é a noite de Jesus operar, é hoje, Ele está aqui. Só que precisa tocar nele. Ei, escute, às vezes a gente entra no automático. Ah, mas Jesus já sabe, Ele sabe de tudo. Aleluia. Se você precisa da oração e quer vir à frente, venha. Aqui tem uma vida aceitando a Jesus. Labacou, manai. Esse toque precisa ser progressivo. Amanhã precisa tocar de novo. Todos os dias a gente precisa ter um encontro singular com Jesus. Há mais alguém? Quer dizer que você tem que vir à frente também? Mas o foco nesta oportunidade é tocar em Jesus, para que a identidade seja mudada. Vamos orar? Posso já orar, pastor? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai querido, nesta noite, aqui tem uma vida, Senhor, tocando em Ti neste momento. Labacou, manai. Ah, Jesus, neste momento, em nome de Jesus, Pai querido, nós precisamos, ó Pai, tocar em Ti diariamente. Só assim que nós vamos conseguir romper e vencer as adversidades desta vida. Ajuda-nos, ó Pai, a perseverar, a ter fé e entender que só o Senhor pode purificar as nossas almas. Ajuda-nos a tocar em Ti, Pai. Ajuda-nos a aproximar de Ti, Senhor, nos dias em que estamos vivendo. São dias maus, são dias trabalhosos. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa esta vida que está aqui. Está tendo a identidade mudada, agora vai se tornar filho, e o nome do Senhor vai ser na vida dele glorificado. Ajuda ele a vencer, Pai, as barreiras, a vencer as adversidades, e coloca sempre na Tua presença. Pai querido, a cada um de nós, Pai amado, Pai querido, os que estão, Senhor, ó Pai, pelas mídias sociais, a igreja, Senhor, de uma forma geral, Pai querido, ajuda-nos a aproximar de Ti. O problema é nós tocar em Ti, porque o milagre o Senhor opera, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ah, Jesus, assim pedimos gratos em nome do Senhor. Amém.